No dia 18 de fevereiro, a Delegacia de Investigações Gerais de Ourinhos concluiu a investigação que levou à condenação do criminoso conhecido como o estuprador da moto preta. Após laudo positivo de DNA, o homem de 30 anos, chamado Elton Alexandre Martins, foi identificado como o criminoso responsável por crimes cometidos nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. O delegado João Befa está a par dos casos de Elton. Delegado, como Elton foi ligado aos crimes do estuprador da moto preta? Bem, foi uma série de provas que foram produzidas na investigação, né? E tudo começou em decorrência de uma reiteração desses crimes de estupro, e em alguns casos estupro seguido de roubo, em que o sujeito, o autor, agia sempre com o mesmo modus operandi que nós chamamos, ou seja, a mesma forma de agir. Basicamente ele abordava as vítimas na rua, que estavam ali de forma desavisada, ali, desprevenidas, chegava com algum álibi dizendo que as vítimas, perguntando alguma coisa para a vítima, né, fazendo alguma pergunta, onde que mora o eletricista, o encanador, ou a pessoa que faz transporte. Isto tinha a finalidade de ganhar a confiança das vítimas. As vítimas não sabiam que ele era o estuprador da moto preta. E ele conseguia obter a informação de que a vítima estava sozinha. Aí era a oportunidade que ele queria, conduzia essa vítima para o interior da residência e ali ele praticava o crime. Isto serviu para quê? Para definir que tinha um sujeito praticando crimes de estupro e, em alguns casos, estupro seguido de roubo, e que agia com o mesmo modus operandi, o mesmo modo de agir. Foi nos dando a certeza, esta forma de agir, esse modus operandi, de que era uma pessoa só. Né, aqueles estupros em série que começaram lá em 2012, 2013, 14 e 15, até que nós realizamos a prisão dele, nos levou à conclusão de que era a mesma pessoa. Quando ele fez o último estupro, quando ele acabou sendo preso, ele subtraiu objetos de uma vítima, uma pessoa já de idade, e nós efetuamos a prisão desses objetos no interior da casa dele. Trazido para a delegacia, foram chamadas, convidadas a comparecer na delegacia as demais vítimas, e todas elas reconheceram o Elton como sendo o estuprador. E por que estuprador da moto preta? Porque em vários casos, ou melhor, em todos os casos ele estava de motocicleta, e em alguns casos com a moto preta. Mas não quer dizer que ele só usava moto preta. Na verdade, ele usava moto preta e usava motos de outras cores, até porque ele trocava muito de moto. Isso ele confessa, ele esclarece isso, trocava muito de moto, e em alguns casos ele usava moto emprestada. Portanto, aí é que se deu a definição aí de o estuprador da moto preta. Por quê? Porque ele realmente usava a moto preta para se deslocar da residência dele, ele ficava circulando a cidade até localizar uma vítima, e ele se deslocava de motocicleta. Portanto, aí é que se deu o nome de estuprador da moto preta. E como foi possível chegar ao DNA desse condenado? O que aconteceu? Em vários casos, não se encontrou material genético masculino nas vítimas. Ou seja, ele praticou o estupro, mas ele não ejaculou. Portanto, aquele material colhido da vítima, encaminhado para o Instituto de Criminalística, não se encontrou DNA, não se encontrou material genético. Ou seja, não tinha esperma. Entretanto, em um dos casos, foi encontrado material genético masculino, foi encontrado esperma. Quando o médico vai lá fazer a coleta do material, ele encontra material genético masculino, esperma. Encaminhado esse esperma para exame e encaminhado o material fornecido pelo Elton, ou seja, sangue, e feito o exame de DNA, o confronto, chegou-se à conclusão de que sim, aquele material colhido junto a essa vítima era do Elton. Portanto, se confirmou através de exame de DNA o estupro. E o Elton ele responde por crimes desde 2012. Ele confessa algum desses crimes? Não, ele nega todos os crimes e dá versões absurdas, né? Por exemplo, no caso dos objetos apreendidos com a última vítima, ele alega que achou, né?
E no último, nesse exame, nessa investigação, nessa estupro que nós estamos fazendo a investigação aqui na DIG ainda, em que deu DNA positivo, agora ele vem com a versão de que a moça era a namorada dele. A moça nem conhecia ele. Portanto, ele continua negando, né? Mas isso também é de pouca importância. Os elementos que nós temos: apreensão de objetos subtraídos à vítima, reconhecimento de pessoa categórico, reconhecimento de vestes que ele usava e, neste caso último, que nós ainda temos o inquérito na delegacia, o exame DNA, não resta dúvida nenhuma, e os elementos são mais do que suficientes para, ao final do processo, se aplicar uma condenação. Elton Alexandre Martins já estava em prisão temporária para julgamento. Agora, ele cumpre pena de 13 anos e 8 meses para um dos casos que já foi esclarecido. Ele também aguarda processos e inquéritos que estão em andamento. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação.